Fala rapaziada do bem, futuros aprovados aí do Enem, como é que estão vocês? Tudo bem? Quem vos fala aqui é professor Leonardo Santos aqui na área, entendeu? Do canal Detonando a Química, tá bom? Detonando a Química em tudo aí nas provas do Enem, provas de vestibulares, né? FUVEST chegando, fica ligadinho aí, entendeu? Nas provas da FUVEST, tá? Galera, é o seguinte, né? Hoje a gente vai detonar um assunto, ó, já até tá descrito aí, né? Projeto Revisão Turbinada aqui, proposto por mim, professor Leonardo Santos, tá bom? Né? E hoje é um assunto assim bem complicado aí para os alunos, né? Deixa eu logo colocar a apresentação aqui para vocês. Belezinha? Certo? Soluções. Vamos de aspectos quantitativos, né? A parte de cálculos, né? Os aspectos qualitativos a gente vai ver em outra parte, né? Mas praticamente não cai muito. Tá bom? Se der tempo aí eu faço um vídeo sobre aspectos qualitativos que praticamente eu nunca vi questões cair sobre aspectos qualitativos, né? Eu vejo mais aspectos quantitativos porque tem muita pegadinha nas questões, né? Beleza? E hoje a gente vai fazer muita questão. Fica ligadinho aí, tá bom? No meu canal do YouTube, tá? Detonando a Química aí pra vocês aí, beleza? Bora pra frente aí, bora começar sem mais delongas, mel na chupeta e bora rachar. Bom, galera, vamos lá, né? Bora começar aí, ó. Sobre os aspectos quantitativos sobre soluções aí, né? Uma solução é sempre composta por duas coisas, tá bom, galerinha? Uma que dissolve, que chamamos de quê? De solvente. Solvente é sempre aquela que tem maior quantidade, né? E qual é o solvente mais conhecido? Que todo mundo aí sabe, né? É a água, né? Mas também a gente tem solventes orgânicos, né? A água ela é inorgânica, tá bom? Mas também temos o solvente o quê? Orgânico, né? Vou te dar aqui dois exemplos, né, mais comuns. O benzeno, né, que todo mundo conhece, né? Temos também o etanol, vou te dar mais um ainda, ó, e o cloroformo, tá? São solventes o quê? Orgânicos, né? Mas aqui nessa parte da química a gente trabalha mais com o quê? Com a água, né? Mas pode aparecer em prova esses compostos, tá bom? Fica ligadinho aí nessa dica, tá? E a outra que é dissolvida que chamamos de quê? De soluto. Galerinha, é o seguinte, eu quero que vocês fiquem ligados naquelas grandezas físicas que eu expliquei lá naquele primeiro conteúdozinho, na aula passada, nas aulas passadas aí, né? Que a questão do soluto é o seguinte: o soluto a gente vê ele mais no estado sólido, mas pode acontecer que ele está em solução bem concentrada no estado líquido. Portanto, aquelas conversões lá, vocês têm que ficar ligados naquelas conversões, entendeu? Praticamente conversão de volume para grama, tá bom? Volume para massa, quer dizer, né? Grama é uma unidade, tá bom? Beleza, deixa eu só pegar aqui o meu apontador aqui e tal, né? Bora lá. As principais unidades de concentração usadas no laboratório são a concentração comum, que todo mundo conhece, né? A concentração molar, ou molaridade, a fração molar, representada por X, o título, representado pela letra T, ou em grego, o tal, né? E a densidade representada pelo Dzinho aí, né? Essas são praticamente as principais aí, né? Deixa eu marcar ela aqui, tá bom? São as principais aí que aparecem muito em provas, né? Ó. Portanto, essas daqui ó, aparecem demais em prova. Deixa eu pegar bem aqui o bichinho, tá bom? Até circular aí, ó. Beleza? Então fica ligadinho aí, né? Concentração comum, concentração molar, né? Ou molaridade, fração molar, título, né, representado pela letra tal ou T maiúsculo, né, e a densidade, né, a gente vai ver cada uma dessas daí, né. Lembrando, gente, aqui é somente uma revisão, tá bom? Então, eu estou colocando praticamente aí os principais pontos que podem aparecer em provas, tá bom? Bora para frente? Bom, agora vamos falar sobre a curva de solubilidade, né? Fica aguardando aí que já já a gente vai destrinchar aquelas unidades lá, tá bom? Aquelas unidades lá de concentração. Mas primeiro eu quero falar sobre esse conteúdo bem aqui, porque esse conteúdo ele cai demais nas provas, tá bom? Principalmente quando chega na parte de gráfico, é que o aluno ele fica meio titubeado, né? Não sabe muito o que fazer, não sabe interpretar o gráfico, né? Mas a gente vai ver também, tá? O que na verdade é a curva de solubilidade? Na verdade é uma curva em que o soluto, a solubilidade dele vai variando, entendeu? Quando ele é dissolvido numa determinada quantidade X de solvente, né?
O outro aspecto aqui que eu coloco, além disso, o principal fator que influencia na solubilidade é a temperatura, né? Então, esse é o fator primordial quando você vê lá nos gráficos. Ó, é o que? A temperatura, entendeu? Então, quando vai aumentando ou diminuindo a temperatura, a solubilidade dele vai variando, né? Olha aqui, galerinha, o que pode aparecer em provas aí, ó, CS, né, que é o também chamado de coeficiente de solubilidade. É um número, tá bom? Que pode aumentar ou diminuir com a temperatura, dependendo do soluto em questão, né? Como eu falei, né? Beleza? Outro aspecto aí, a variação do CS em função da temperatura é representada em um gráfico que chamamos de curva de solubilidade. Curva, o nome já está dizendo, é uma curva, beleza? Nela podemos identificar ainda as regiões de saturação da solução, que já já eu vou explicar o que significa isso aí, tá? Bora para frente aí, né, galerinha? Beleza, vamos ver aí a análise gráfica aí, né? Que eu estava falando da curva de solubilidade, né? Como eu falei antes aí, né? É uma curva, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Nesse eixo aqui, né? Deixa eu pegar bem aqui a canetinha rapidão. Nesse eixo aqui é o que? O coeficiente de solubilidade, né? Que ele é tido em gramas por 100 gramas de água. Então quer dizer que cada quantidade dessa, ela está dissolvida em quantas gramas de água? 100 gramas. E deixa eu lembrar para vocês, gente, quando é para volume, 1 grama sempre vai equivaler a 1 ml, tá bom? Essa é a dica que eu dou para vocês, é primordial, tá? 1 grama sempre vai equivaler a 1 ml, beleza? Então vocês podem ver aqui, ó, o nitrato de potássio, né? A curva dele aí, ó, em função da temperatura, vai subindo, né? O cromato de potássio não é o dicromato, porque não tem o 2 aqui no cromo, tá, gente? É o cromato. Tá bom? Também vai subindo, ó, não é uma curva tão ascendente, né? O cloreto de sódio também vai subindo, né? A 0 graus aí ele dissolve 40 gramas, né? Ó, a 0 graus Celsius vai dissolver 40 gramas em quantas gramas de água? 100 gramas ou 100 ml, tá bom? E aqui é o sulfato de sério, tá bom? Que na verdade é uma curva o quê? Descendente, não é? Quando vai aumentando a temperatura, necessariamente a solubilidade dele vai o quê? Diminuindo, beleza? E aqui está mais detalhado, né? Eu quero que vocês fiquem ligadinhos essas duas bichinhas aqui, ó. A de cima, tá bom? Aqui é só um exemplo somente de uma solução, tá bom? Porque aqui só tem uma curva, tá? E essa outra bichinha aqui, né? Que está embaixo. Beleza. Primeiro vamos colocar a curva primeiro, né? Depois vamos analisar a parte de cima e a parte de baixo do gráfico. Belezinha? Olha aí. Em cima da curva, gente, esses pontos aqui que eu estou marcando, lembra que foi que eu falei sobre o ponto de saturação? Então, o ponto de saturação da substância, na CS, na curva de solubilidade, o ponto de saturação é em cima da curva. Então, é nesse ponto onde a saturação ocorre. Ou seja, é nesse ponto onde aquela quantidade X, que está lá no gráfico, no caso aqui eu vou te dar um exemplo. Aqui, tá? 60. Então, é 60 gramas vai se dissolver em 100 gramas de água, ou seja, não vai restar nada do soluto. Então é o ponto de saturação dele, formando uma solução o quê? Saturada. Agora acima, se tu pegar a 40 graus Celsius, acima, pegando nesse ponto bem aqui, a 40 graus Celsius, certo? Ele vai se tornar uma solução o quê? Super saturada. O porquê que ele vai se tornar super saturada? Dá uma olhada nessa análise aqui. Gente, a 40 graus, bem aqui, quanto é que tem de soluto? 120, né? Ah, professor, mas só dissolve quanto a 40 graus? 60. Pois, se só dissolveu 60 e tu colocou 120, então vai ficar um corpo de fundo lá, vai restar alguma coisa, não vai? Então vai formar uma solução que super saturada. Ela está muito concentrada, entendeu? O porquê acima da curva é chamado de solução supersaturada ou solução instável. Porque sobra, gente. Sobra um soluto lá no fundo lá do recipiente, entendeu? Agora aqui, porque que é embaixo, né? A solução não saturada ou insaturada, né? Ou instável, né? Ou estáveis, não é também chamadas aí, né? Beleza, vamos pegar o mesmo volume aqui, tá? De temperatura, né? Estou colocando como parâmetro 40 graus Celsius, beleza? Vamos supor que tu pegue 20 gramas desse bicho, né? A 40 graus Celsius, né? Ah, professor, mas a solubilidade dele, o ponto de saturação é quanto? 60. Bom, se tu colocou só 20, então é necessário mais 40 para ter o quê? O ponto de saturação. Se a quantidade é menor do ponto de saturação,
Então ele é um quê? Uma solução insaturada, ou seja, ele tem uma baixa concentração do ponto de saturação. Entendeu? Fica ligadinho aí. Não entendeu? Dá uma volta no vídeo, tá bom? E veja novamente, né? Tá bom? Então, se entendeu, ó, bacaninha, né? Então bora pra frente, né, galerinha? Então fica a dica aí, solução supersaturada acima da curva, solução insaturada abaixo da curva, tá bom? Beleza? Bora pra frente. Bom, galerinha, agora nós vamos ver aqui os fatores que alteram as curvas de solubilidade. Fica ligado nesses fatores, tá bom? Deixa eu pegar minha canetinha aqui pra gente marcar, tá? Vou pegar aqui o vermelho. Aumenta a quantidade de soluto. Se tu aumenta, aumenta também o que? A concentração, né? Outro um fator importante, tá bom? Aqui ele está alterando a quantidade de soluto. Aumentar a quantidade de solvente. Se tu coloca mais solvente, diminui a concentração. Se diminui a concentração, dependendo da quantidade que você coloca e vê o ponto de saturação, sempre vai formar uma solução que insaturada. Por quê? Porque diminuiu a concentração, né? Agora, quando tu diminui a quantidade de solvente, aumenta a concentração, né? Então, se aumenta a concentração, o ponto vai ficar em cima da curva e vai formar o quê? Uma solução super saturada. Belezinha, gente? Fica ligado nisso aí, tá? São esses três fatores aí que podem alterar o quê? A curva de solubilidade, tá? Bom, galera, agora nós vamos ver aí, ó, concentração comum, né? Primeira unidade aí que cai muito em prova, né? A concentração comum é o quê? Deixa eu pegar minha canetinha aqui. É a relação entre a massa do soluto, representada por M1. Geralmente ela é tida em gramas, tá? Geralmente. Existem exceções, portanto fica ligado nessas unidades. Olha as unidades sempre em provas, tá, gente? Tem muita pegadinha nas questões que eles alteram as unidades. Aí quando o aluno, quando o estudante vai marcar lá, aí quando ele sai da prova, porra, não era aquela alternativa. Portanto, fica ligado nas unidades. E nem gosta de fazer essas pegadinhas em unidade, tá bom? Beleza? Então é a massa de soluto presente numa solução e o volume desta mesma em que? Em solução, né? Aqui eu coloquei o volume em litros, mas pode aparecer em outras unidades também, tá bom? Então fica ligado aí, né? As unidades aí, ó, que pode aparecer em provas, gramas por ml, né? Gramas por centímetro cúbico, tá bom? E quilogramas por litro. Beleza? Então esse é o conceito de concentração comum, tá bom? Bom, a outra unidade aí, né, gente? A concentração molar ou molaridade. Fica ligadinho nessa unidade aí, tá bom, gente? É o seguinte. A concentração molar ou molaridade, deixa eu pegar a canetinha aqui, né? É a quantidade de soluto em mol, ou seja, em quantidade de matéria, tá bom? Dissolvidos no volume de solução em litros. Professor, pode aparecer em ml, em centímetro cúbico? Pode, gente. Geralmente ele coloca em litros, tá bom? Porque esse é o conceito de concentração molar ou molaridade, mas pode aparecer. Portanto, que eu sempre vou dizer, sempre vou repetir. Prestem atenção nas unidades, galerinha. Prestem atenção nas unidades na prova. Existe muita pegadinha em relação a isso, tá? Relembrando a definição de mol, quantidade de matéria, né? Mol é a quantidade em gramas de um sistema que contém tantas unidades elementares quantas existem átomos de carbono em 12 gramas de carbono 12. Bom, é o seguinte, esse aqui é um conceito que tem no livro. Eu sempre gosto de dizer para o aluno é o seguinte. Gente, o mol é praticamente aquela massa que aparece lá na tabela periódicazinha do elemento embaixo. Aqui daí é que é o mol. Tá bom? Um mol contém X gramas do elemento. Entendeu? Um mol contém 16 gramas do elemento tal. Um mol contém 1 grama de hidrogênio. E assim vai, tá bom? Então esses valores são tabelados. Não precisa se preocupar com isso, não. Porque se acaso aparecer na questão, ele tem que dar os dados da massa molar, tá bom? Do mol. Beleza? Então, a molaridade é o que? É o N1, que é a quantidade de matéria do soluto, né? Eu gosto sempre de chamar de número de mols. 1 representa o que? O soluto, né? Dividido pelo volume da solução em litros, tá bom? Portanto, N1 sempre é número de mols do soluto, né? Professor, pode aparecer do solvente? Pode. Aí eu identifico como N2, tá bom? Bora para frente. Beleza, vamos destrinchar aquela forma lá, né? Vamos desmembrar ela, tá? Sabendo que o N1, deixa eu pegar minha caneta aqui, é a relação entre a massa do soluto, olha aí, ó,
quantidade em mol. Massa do soluto representado por M1 em gramas, tá bom? E a massa molar da substância, que é o Emão 1, né? O Mzão 1 aí, representado, a unidade é gramas por mol. Temos que N1 é igual a o M1 dividido pelo Emão 1. M1 dividido pelo Emão 1. Juntando as duas expressões, aquela que você viu no slide anterior com essa daqui, temos a forma expandida. Então, é essa fórmula aqui que você vai lembrar mais, tá bom? É o M1, a massa do soluto, dividido por Emão 1, que é a massa molar dele, que é o valor tabelado, que eu já coloquei, né? Vezes o volume em litros, né? Esse é o conceito, né? Como eu já coloquei aqui, M1. O M1, soluto em gramas, Emão 1, massa molar, né? Ou peso molecular, também pode aparecer essa abreviação também, esse nomezinho em provas, tá bom? Em gramas por mol. E V é o volume em solução. Portanto, a gente já viu duas, né? Concentração comum e massa molar, né? São as que mais caem nas provinhas, tá bom? Bora pra frente. Beleza, agora vamos falar sobre fração molar, tá bom? Representado pela letra X, tá? Galerinha, é o seguinte, vamos ficar ligadinho nisso aqui, tá? É o seguinte, eu vou dar um exemplo para explicar de uma forma melhor. Considere uma mistura de várias substâncias. Tu tem N substâncias lá, tá? Eu botei aqui substância A, B, C e assim sucessivamente. Beleza. A fração em mol ou fração molar, né, é a porcentagem, ou seja, um número em porcentagem, né, de uma substância nessa mistura. É a quantidade em porcentagem que tem dessa substância na mistura. Beleza? Então, da substância A, X de A é igual a quê? Número de mols de A dividido pelo número de mols o quê? Total. Beleza? A fração molar de B é número de mols de B dividido pelo número de mols o quê? Total. A fração molar de C é igual ao número de mols de C dividido pelo número de mols o quê? Total, né? A soma disso aqui sempre vai dar igual a 1 ou 100%. Beleza, eu quero explicar isso aqui agora. Seguinte, gente. Quando vocês vê lá ó, as respostas, os números, às vezes você vai encontrar isso aqui, ó. X de A vai ser igual a, vou dar um exemplo aqui, tá? 0,6, né? E às vezes você vai encontrar uma resposta assim, ó. X de A é igual a 60%, né? O porquê disso aqui? Porque ele multiplicou por 100, né? Para chegar a que valor? Para chegar nesse valor aqui, tá bom? Então, a única pegadinha que pode acontecer em prova é isso aqui. É você ficar ligado. Professor, tem unidade? Na verdade, ele não tem. É um número fracionário, tá bom? Ao qual ele transforma em porcentagem multiplicando por 100, entendeu? E sempre a soma das frações molares, das 3, das 4, das 5 substâncias, sempre tem que dar igual a 1 ou, quando ele multiplica por 100, fica o quê? 100%, não é? Aí ele colocou aqui N de A, número de mols de A, né? E o NT é o número de mols total da mistura, né? Que o número de total da mistura é o quê? N de A mais N de B mais N de C, tá bom? E assim sucessivamente. Portanto, esse é o conceito de fração molar. E fica ligadinho nisso aqui também, tá? Vou até circular aqui, tá? Porque nas provas eu gosto de colocar muito essa pegadinha, tá bom? Número fracionário, às vezes ele dá a resposta em porcentagem, o aluno ele não sabe muito bem o que foi que aconteceu ali. Portanto, o que eu digo? Verifica se é número fracionário. Se é número fracionário, ele dá a resposta em porcentagem, multiplica por 100, que é a resposta, tá bom? Quando você encontra através dos cálculos, tá? Bora para frente agora. O título agora, o título em massa, né? Professor, pode aparecer em volume? Pode, gente, é o mesmo conceito. A única diferença aqui é que ele está relacionando massa nesse aqui e no outro ele está relacionando o volume, tá? Mas aparece praticamente em massa, tá bom? Nas provas, beleza. O título é um número puro, né? Igual o número de mols lá, né? Não tem unidade. Ele é sem unidade, tá bom? Então as fórmulas aqui, né? Em relação ao soluto, né? É igual a M1, que é a massa do soluto, dividido pela soma de M1 mais M2. Que M1 mais M2 é a massa de quem? Da solução, belezinha? Aqui é em relação ao soluto. Em relação ao solvente, tu vai substituir M1 por M2, né? Então, é o título do
solvente, né? Um representa o soluto e o 2 sempre vai representar o quê? O solvente, tá bom? É M2 dividido pela massa da solução. Então, é o título em porcentagem do solvente e o título em porcentagem do soluto, né? Beleza. Repito, é número fracionário. Então, você tem que multiplicar por 100, que vai dar a porcentagem da substância na solução, né? A fração molar ela é relacionada mais a número de mols, tá bom? E o título é mais relacionado à massa e também pode ser relacionado a volume, tá bom? Então, tá, eu coloquei aqui, ó, P1 é igual a 100 vezes T. Assim, se o título de uma solução é 0,2, isso significa que 100 vezes 0,2 vai equivaler a 20%, né? Quer dizer que em solução temos o quê? 20% de soluto, né? E o resto é 80% em massa do solvente. 80 mais 20 é 100, que é a solução total. Belezinha? Então tem na solução lá, vamos supor que sejam 100 ml. Tem 20 ml ou 20 gramas, né? Ou 20 gramas de soluto e 80 ml ou 80 gramas de solvente, né? Belezinha, né? Se não entendeu, dá uma volta no vídeo aí, né? E reveja de novo a explicação, beleza? Eu tenho que seguir aqui o vídeo, tá? Bora lá, galerinha. Beleza. Agora a última aí, né? Eu acho que é a última, né? Que a gente viu lá no primeiro slide, né? Deixa eu só fazer as marcações aqui, tal, né? A densidade absoluta. Galerinha, é o seguinte. Eu já vi muito nome aparecer de massa específica representado por essa letra aqui, ó. Na verdade é o μ, né? É a mesma coisa de densidade, tá bom? Porque ele é relacionado a uma substância em solução, tá bom? Então o μ é a massa específica ou densidade também absoluta, né? Então é a razão estabelecida entre a massa e o volume da solução. Professor, mas a concentração não é M1 dividido por V? Sim, mas aqui ele está relacionado ao soluto. Aqui não. É a massa da substância na solução. Aqui não. Aqui é somente relacionado o quê? Ao soluto e não à solução. Então aqui é massa do... Deixa eu até botar aqui. Soluto. Tá? E aqui é a massa da substância na solução. Massa da solução. Beleza? Vou até botar para cá, né? Até melhor. Beleza? Então, M é a massa da solução, o V é o volume da solução e D é a densidade absoluta da solução. Isso em termos de quê? De soluções, que é o conteúdo. Tá bom? O μ é a massa específica da substância na solução. São conceitos diferentes, tá bom? Portanto, densidade é a massa da solução dividida pelo volume da solução e a concentração é a massa do soluto, não é da solução, dividido pelo volume da solução. Belezinha? Bom, galera, agora nós vamos para as questões, né? Vamos ver aí algumas questões aí que pode aparecer em prova, né? Gente, vou colocar assim umas questões com níveis assim não tão complicados, tá bom? Vou colocar primeiramente de níveis fáceis, para nas próximas aulas, quando eu for fazer questões, eu coloco de níveis mais complicados, tá bom? Porque a gente está no comecinho da revisão, eu quero que você pegue praticamente a ideia, tá bom? Portanto, tá gostando dessa aula aí, se inscreva no meu canal aí, tá bom, galera? Detonando a química aí, detonando hoje soluções, tá bom? Um assunto aí bem pesado para cair no Enem. Se inscreva, compartilhem, comentem, né, se possível, tá bom? Então, fica ligadinho aí, tá? No meu canal aí, que toda semana tem videoaulas, tá bom? Videoaulas de revisão turbinada, né, que é o projeto. Então, bora para a questão, né? Questão 1. Ele quer saber a concentração em gramas por litro. Olha a unidade, gente, ó. Da solução obtida ao se dissolver em quantas gramas aí? 4 gramas de cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha, tá? Em 50 centímetros cúbicos de ml. Lembra lá das conversões, né? 1 centímetro cúbico sempre vai equivaler a 1 ml. Então aqui, necessariamente, é 50 o quê? ml, né? Botei até o cálculo aqui direto, ó. Né? Como é que vai funcionar aí? Como eu já coloquei em ml, 1 litro, né, que ele quer saber em litros, né, vai equivaler a 1000 ml. E 50 ml vai equivaler a V. Né? Professor, pode usar aquela regrinha de voltar às casinhas? Pode, mas eu estou colocando aqui somente para
explicar de uma forma assim mais direta para que o aluno entenda. Pode fazer a regrinha de 3? Também pode, tá bom? Ou vai um ou vai outro, né? Então eu gosto mais de explicar dessa forma aqui que fica bem mais didático, tá? Belezinha? Mas na hora lá da prova, use qualquer forma, tá bom? Que você achar melhor, né? Então, o volume em litros vai ser quanto aqui? 0,05 litros, né? Na verdade, tu vai voltar 3 casinhas, né? Que vai estar esse valor aqui. Beleza? Então, ele quer saber já a concentração, né? Então, é 4 gramas dividido por 0,05, que é quanto a concentração aí? 80 gramas por litro. Qual a alternativa aí? A alternativa A é, né? Que é o nosso gabarito aí. A alternativa é. Por enquanto tá simples. Tá fácil, né? Bora pra frente. Beleza, né? Bora lá. Questão 2 aí, né? Uma bisnaga de xilocaína. Já tô falando em droga aqui, né? Só exemplo, tá, gente? A 2% de massa total 250 gramas. Então, essa massa total aqui... Vou pegar aqui a canetinha rapidão. Essa massa total aqui é o 100%, tá bom? Porque ele deu o título aqui em porcentagem, tá bom? Então, 100% equivale a quantas gramas aí? 250 gramas, que é a massa total, beleza? Apresenta quantas gramas de solvente? Ele não quer soluto, ele quer solvente. Presta atenção na regrinhazinha aqui, ó. Na regrazinha de 3 aqui, ó. Seguinte, é uma questão de interpretação também, tá, gente? Ó, 100% é quanto? 250 gramas, né? Que é o valor total lá da mistura, né? Beleza. E em 2% vai ter quanto de soluto? O X representa o quê? O soluto, porque é 2% o título dele, né? Então aqui representa o soluto, beleza? Beleza. Beleza. Então faz o cruz credo aí, né? Deixa eu fazer logo direto, tá? X é igual a 250 vezes 2 dividido por 100, né? Vou cortar esse zero, pum, pum. 25 vezes 2 vai dar 50, né? E 50 dividido por 10 vai dar 5 gramas. Aqui é a massa de quem? Do soluto. Ah, professor, mas aqui tem 0,5. Essa não é a resposta. Belezinha? Porque aqui é a massa do soluto. Ele quer a massa de quê? Do solvente. Presta atenção no que a questão está pedindo. Presta atenção. Para tu descobrir a massa do solvente, o que tu vai fazer aqui? Ó? A massa da solução, a massa total. Né? A massa do solvente mais o que? A massa do soluto. Né? Então é o M o que? Total. Né? Então vai dar M1 mais M2. Né? Quanto é que é o M total aí? 250. Né? O M1 vai dar 5. Né? Mais M2, que é a massa do solvente. Né? Vai esse aqui negativo, 250 menos 5 é 245, não é? Então vou botar bem para cá, vou botar bem para cá. M2 é igual a 245, que é a alternativa o que? Alternativa D. Então a questão ela só pede o que? Interpretação. Galerinha, o que dá para confundir bem? Deixa eu botar logo o gabarito aqui. Tem muito aluno que ele vai confundir na hora isso aqui, ó. Né? 2%. Ah, professor, mas 2% quer dizer que em 100 gramas da solução vai ter 2 gramas? Bom, gente, se ele não der na questão a massa total da solução, necessariamente você vai interpretar desse jeito, que as 2 gramas vai estar contida em quantas gramas da solução? Em 100 gramas. Mas aqui ele deu a massa total. Então, os 100%, que no caso é a solução, vai corresponder a quanto? Aos 250 gramas. Aí é por isso que eu fiz essa relação aqui de 3, tá bom? Essa regra de 3 simples, tá? Para chegar ao cálculo, belezinha? Então a dica é essa. Se ele não dá a massa total, então necessariamente tu vai interpretar assim, não. 2 gramas é contida em quantas gramas de solução? 100 gramas, beleza? Beleza, bora para a próxima questão aí, ó. Questão 3. Calcule a concentração em mol por litro, olha aí, molaridade, tá?
né, de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas, aqui já é o soluto, né, de glicose em água suficiente para produzir 1 litro de solução. Né? Aí ele deu o dado aqui, né, a massa molecular ou peso molecular, né, que é o chamado PM, né, da glicose em 180 gramas, beleza? Já coloquei até o cálculo aqui, ó. Né? Então, o que vai colocar aí? Praticamente a formulazinha, né, que todo mundo conhece. Né? 18 gramas é a massa do soluto, que é a glicose. 180 gramas é a massa molar ou peso molecular, PM, vezes 1 litro da solução. Fazendo esse cálculo aqui, 18 dividido por 180 dá 0,1 que? Mol por litro, né? Beleza? Beleza. Professor, mas eu não sei fazer esse cálculo aqui. Me ensina aí uma técnica aí. Notação científica, dá uma olhada, ó. Aqui não tem um zero? Então é a mesma coisa que 18 vezes 10, né? 10 elevado a 1, né? 18 dividido por 18 vai dar 1. Como esse aqui está no denominador, então é 1 dividido 1 vezes 10 elevado a menos 1. Na hora que ele vai para o numerador, ele fica negativo, né? Então volta uma casa que fica um total de 0,1, que é o cálculo, né? Então a resposta é letra A, né? A de aprovado no Enem 2020, tá bom? Beleza, bora pra frente. Beleza, questão 4 aí, ó. No preparo de uma solução aquosa foi usado 0,4 gramas de cloreto de sódio, sal de cozinha como soluto. Sabendo que a concentração da solução resultante é de 0,05 mol por litro, determine o volume final, né? Belezinha, é o seguinte, gente, ele não deu aqui a massa molar do cloreto de sódio, mas eu vou colocar, tá? O do sódio é 23, tá? E o do cloro é 35,5, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Os dados aí, né? A massa molar, já que é o cloreto de sódio, o NaCl, né? Que todo mundo conhece. Tu soma aí dá 58,5, né? O volume é o que ele quer. A molaridade, ele já deu também na questão, né? Tá aqui, ó, vou até circular, tá? E ele quer o volume. Beleza, vamos lá. Fórmulazinha da molaridade, né? Meio pelos extremos aí, ó, que ele fez, né? Porque ele isolou o volume aí, né? E ficou essa relação aqui, ó. Beleza? Só fez um jogo aí do cruz credo, né? Então, o volume vai ser 0,4 dividido por 58,5 vezes 0,05 mol por litro. Então, o volume dá 0,14 litros, tá bom? Gente, esse cálculo aqui eu não vou demonstrar agora. Deixa quando chegar em bateria de questões, tá? Eu vou ficar fazendo esses cálculos básicos, tá? De uma forma mais simples para que você entenda. Mas é somente nos vídeos de revisão, tá? Somente de questões. Beleza? Por enquanto eu só tô somente aqui fazendo os cálculos mesmo para chegar na resolução, tá? Na solução do problema, tá? Então é letra A, né? Que é o nosso gabarito, né? Ficou fácil, né? Somente jogar na fórmula e tudo e encontrou o resultado, né? Beleza? Então, próxima questão aí, bora lá. Questão 5. O metal mercúrio, o Hg, né? Ele é tóxico. Pode ser absorvido via gastrointestinal pelos animais e sua excreção é lenta. A análise da água de um rio contaminado revelou uma concentração de 5 vezes 10 a menos 5 emão, né? Ou molar ou mol por litro, né? De mercúrio. Qual é a massa aproximada? Ou seja, ele não quer uma massa assim que seja o valor real, né? É uma aproximada, né? Em miligramas de mercúrio, que foi ingerida por um garimpeiro que bebeu um copo contendo 250 ml, aqui já é o volume, né, ó, dessa água. Primeiro, ele deu molaridade, tá? Ele deu volume e deu peso molecular, ou massa molar, né? Ele está pedindo o quê? A massa do mercúrio, do soluto. Então, você vai logo destrinchar o quê? A fórmula. Né? Já até coloquei aí, ó, os dados, né? E a fórmula, né? Ó, coloca meio pelos extremos, né? Isolou o M1, que ficou o quê? M vezes Emão 1 vezes o V, né? Então, é 5 vezes 10 a menos 5 vezes 200 vezes litros em litros. Divide por
1000, né? Que dá 0,25 litros, né? Ou volta 3 casinhas, né? 1, 2, 1, 2, 3, né? Que dá 0,25 o quê? Litro. Multiplicando aí dá quanto? Ó, 250 vezes 10 a menos 5 gramas, né? Aí ele voltou mais 3 casinhas aqui, ó. 1, 2, né? Quer dizer, né? Deu 2,5 vezes 10 a menos 3. O quê? Gramas, né? Maravilha, né? Mas ele quer em quê? Em miligramas. Bom, se está em gramas, para miligrama ele vai multiplicar por 1000, né? Beleza, o que ele fez aqui foi o seguinte, gente. Ele fez isso aqui, ó. Deixa eu puxar a flechinha aqui para vocês entenderem de uma forma melhor. Ele não multiplicou por 1000. 10 menos 3, que é esse valor aqui, ó, que eu estou colocando, tá? 1000 em notação científica, né? 10 elevado a 3? Né? Multiplicou potência de base 10, tu vai somar o que? Os expoentes, menos 3. Menos 3 mais 3 vai dar igual a 0. E 10 elevado a 0 sempre vai dar igual a 1. Por isso que ele encontrou 2,5 miligramas. Pronto, que essa é a resposta, né? Tem essa resposta? Tem. Letra D, que é o nosso gabarito aí, né, galera? Tá bem facinho, não tá? Usando essas potências aqui, né, para você praticamente entender, né, como é que funciona. Professor, se fosse uma divisão, aí você diminuiria os expoentes, né? Menos por mais, conserva o sinal do número maior e diminui, né? Beleza, menos por menos, soma e conserva o sinal. Mais por mais, soma e conserva o sinal. Belezinha? Bora lá, próxima questão aí. Beleza, bora lá, questão 6 aí, tá, gente? Um aditivo para radiadores de automóveis, deixa eu pegar só minha canetinha aqui, é composto de uma solução aquosa de etileno glicol. Sabendo que um frasco de 500 ml, aí, volume, dessa solução existem cerca de 5 mols de etileno glicol. Aí ele botou a fórmula aí, né? A concentração comum dessa solução em gramas por litro ele deu os dados da massa molar bem aqui. É o seguinte, gente, ele botou volume, botou mols, aí é o seguinte, tu tem que descobrir primeiramente a massa que é existente em 5 mols. Como é que tu vai descobrir isso aí? Né? Porque ele não deu a massa, ele deu o número de mols. Galerinha, é o seguinte, eu botei essa regrazinha ali, ó. Né? A massa molar do etileno glicol, você fazendo os cálculos, fiz aqui direto, tá? É quanto aqui, ó? 62 gramas por mol. O que isso quer dizer? Interpretando, um mol de etileno glicol tem quantas gramas? 62 gramas. E 5 mols vai ter X. Então, X é igual a meio pelos extremos, aí fica 310 gramas. A concentração é o que? A massa do soluto, vou botar bem aqui, M1, né, dividido por V. Então, é 310, beleza, 500 ml para litro, volta 3 casinhas, né? Que fica 0,5 litros. Divide 310 por 0,5, que fica quanto aí? 620 gramas. Professor, dá para fazer esse cálculo aqui? Dá uma olhada. Vou botar em notação para facilitar, tá? Aqui voltou uma casa, não foi? Então é 5 vezes 10 elevado a menos 1, né? 310 dividido por 5 vai dar quanto aí? Vai dar praticamente 62, né? Esse aqui está no denominador. Quando ele vai para o numerador, fica vezes 10 elevado a 1, né? Olha, o cálculo foi simples, né? Então fica um valor de 620, né? Dá uma olhada aí na jogada que eu fiz, para facilitar o cálculo, né? Bota em notação científica aí que facilita demais. Belezinha? Então a alternativa aí é letra E, né? Porque está em unidade em gramas por litro. Olha a unidade, gente. Olha a unidade, tá? Então gabarito letra E. Belezinha? Próxima questão, bora lá, revisando. Questão 7. Uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 300 gramas de água, ou seja, soluto e solvente, tá? Beleza. Considerando-se que o volume da solução é igual a 300 ml,
L, né? A densidade dessa solução em gramas por litro será de seguinte, galerinha, aqui é densidade, não é concentração. Beleza? Então eu já fiz até o cálculo aqui, ó. A massa do soluto é 30, né? A massa do solvente é 300. E a massa da solução, segundo a fórmula, é 330 gramas. E o volume da solução, 300 ml. Então é densidade, a massa da solução dividido pelo volume, não é concentração, tá? Fica ligadinho aí. Então, 330 dividido por 300, fica esse valorzinho aqui, 1,1 gramas por ml, né? Bora fazer esse cálculo aqui, ó. Olha, ó, vou fazer, ó. Cortei, né? Ixi, mano, caiu. Aqui. Então é 33, presta atenção que eu estou fazendo o cálculo, ó. Dividido por 3, né? Beleza. Aqui fica 1 vezes 3, 3. Né? Professor, por que você não colocou esse zero? Vou dizer já já o porquê. Né? 1 vezes 3, 3, 0. 1 vezes 3, 3, 0. Né? Então fica 11. Né? Esse zero bem aqui eu coloquei em notação científica. Então é vezes 10 elevado a... Quanto aqui? Quanto aqui? A 1. Né? Como ele está no denominador, né, ele vai para o numerador o quê? Negativo. Então fica 1,1, né, porque voltou uma casa. Né? Então essa é a resposta aí, gramas por ml. Então é letra D, a nossa resposta. Né? Belezinha? Então bora lá, né? Próximo aí, ó. Questão 8. Uma solução aquosa foi preparada dissolvendo-se certa massa de hidróxido de sódio, NaOH, em 600 ml de água, originando um volume de 620 o quê? ml. Então aqui já é o volume de quem? Da solução. Qual será a massa do soluto presente nessa solução? Seguinte, deu os dados aí, né? Densidade da solução 1,19 gramas por ml e a densidade da água 1 grama por ml. O que vai ser feito aí? Primeiro, o que ele quer saber? A massa do soluto presente na solução. Né? O que é densidade? É a massa do soluto mais a massa do solvente, formando que a massa da solução dividido pelo volume. O que ele quer saber é isso aqui, gente. Beleza, vamos aqui. Tu sabe isso aqui? Esse valorzinho aqui? Sabe sim ou não? Sabe, gente. Está aqui, ó, 600 ml. Na verdade, eu só fiz esse cálculo aqui para exemplificar, tá? Mas lembra que 1 grama sempre vai equivaler a quantos ml? 1 ml. Até botei aqui já. Massa, 600 gramas. Para ganhar tempo, tá? Esquece isso aqui, tá bom? Beleza. Então, tu descobriu o M2. Tem o volume da solução? Também tem, né? Tem a densidade da solução? Também tem, que é 1,19. Jogou aqui nessa fórmula. Né? Então, o que vai ficar? Meio pelo extremos, né? Belezinha. 1,19 vezes 620, que é igual a M1 mais 600. Multiplicou esse por esse, vai ficar 737,8 gramas, que é igual a M1 mais 600. O 600 vai negativo para cá, né? Ele só fez inverter, né? Fez inverter, né? A ordem dos fatores não altera o produto, né? Beleza, então M1 é igual a 737,8 menos 600, né? Que dá esse resultadozinho aqui, ó, 137,8 gramas. Tem esse valor? Tem. Letra B, né? Que é a nossa solução aí, belezinha? Bora para frente, bora lá. Questão 9. Um vidro contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio, não é? Ou 200 ml, tá? De densidade. 13,6 gramas por centímetro. A massa de mercúrio contida no vidro, essa aqui ela é bem simples, né? O que tu vai fazer aí, ó? Tu pode simplesmente jogar na fórmula, tá? Mas aqui eu fiz de outro jeito, tá bom? Aqui eu fiz por regra de 3, mas nem sempre funciona. Eu estou colocando dessa forma porque sempre quando ele dá somente 2 dados, tem como você fazer dessa forma, tá bom? Mas você pode fazer pela fórmula, tá? Então, 13,6 gramas de mercúrio, né, é contida em 1 centímetro cúbico de solução. E em 200 centímetros cúbicos de solução vai equivaler a X, né? Então,
x é igual a meio pelos extremos, né, que é 200 vezes 13,6, né, que x é igual a 2.720 gramas. Está em gramas aqui? Não, está em quilogramas. Olha a unidade. Então, tu vai voltar 3 casinhas, né? 1, 2, 3, né? Que é 2,72 quilogramas, que é a letra C, né? Então, é o nosso gabaritozinho aí, né, gente? Belezinha? Bora pra frente aí, né? Eu acho que só tem mais essa última. Bora lá, né? Questão 10 aí, tá, galerinha? Deixa eu pegar aqui meu marcador aqui. Que é: qual é a quantidade de matéria do soluto? Ele quer saber o valor de N1, tá bom? Presente em uma solução que apresenta fração em quantidade de matéria e quantidade de matéria. Fração em quantidade de matéria é o X, né? E quantidade de matéria do solvente, coincidentemente iguais a 0,74. Então aqui é o X2, que é a fração em quantidade de matéria do solvente, igual a N2, que é igual a 0,74, né? Beleza. Então aqui é o seguinte, até botei o cálculo aqui para vocês, tá bom? Através do x2 a gente vai descobrir o N total, não é? Então aqui é 0,74, que é igual a 0,74 dividido por N. Tá bom? Faz o meio pelos extremos aí, né? N vai dar igual a 1 mol, né? Que é o N total. O N total vai ser o quê? A soma de todos os números de mols das substâncias que estão na mistura, né? Então, N é igual a N1 mais N2. Quanto é que é o N total? 1, que é igual a N1 mais 0,74, né? Isolando o N1, né? O 0,74 vai para lá negativo, né? Então, o valor de N1 é quanto? 0,26 mol, né? Tem essa daí? Tem. Letra E, que é o nosso gabaritozinho aí, tá, gente? Beleza. Então, bom, galera, espero que tenham gostado aí dessa aula, tá? Coloquei questões assim não tão complicadas, né? Porque eu quero deixar mais a revisão para questões mais difíceis, assim, para aulas que eu vou somente resolver questões, tá bom? Então, se gostou da aula aí, se inscreva no canal, dá aquele like bem gostoso aí pro professor, tá bom? Me ajuda a desenvolver mais conteúdos aí, mais videoaulas de revisão. Por enquanto o projeto é somente esse, tá, gente? É projeto assim de videoaulas de revisão, tá bom? Detonando aí a parte de soluções, aspectos o que? Quantitativos, né? A parte de cálculos aí, né? Onde os alunos têm mais dificuldade. Portanto, né? Obrigado aí a todos assistirem, né? E até a próxima aula, né? Fui!